noite a todos. Que Jesus ilumine mais essa nossa reunião de estudos, reunião de aprendizado, reunião de agradecimento a todas as bênçãos recebidas no nosso dia, na nossa semana, agradecendo por esse corpo, agradecendo pelo país em que vivemos, pelo planeta maravilhoso, pedindo que a gente continue iluminando a cada um de nós nesse planeta, para que possamos passar por essa transição planetária de maneira tranquila, serena, enfrentando os desafios da nossa jornada com coragem, com dedicação, com muita fé. Muito obrigado, mestre, por esse livro que nos traz tanta informação e que possamos refletir, mudar nossas atitudes, mudar nossos pensamentos e seguir em frente. E para iniciarmos, dizemos: Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso bendito nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje e sempre, Senhor. Perdoa-nos, Senhor, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação, e livra-nos de todos os males, porque o teu é o reino, o poder, a glória e a misericórdia. E graças ao bom Oh, Deus. bom Deus. O Evangelho, segundo o Espiritismo, foi aberto no capítulo. Capítulo 13, que a mão esquerda não saiba o que faz a direita, e a lição é instruções dos espíritos, a caridade material e a caridade moral. É uma mensagem da irmã Rosália. Muito bem. Então, nós estamos no capítulo 14, Planejamentos e Visita Superior. Podemos começar a leitura. É comigo mesmo? Eu Vamos acho que lá. sim. Vamos lá, Vamos Sérgio. ver. No capítulo 14, Planejamentos e Visita Superior. Aguardamos a reunião com outros membros de diversos grupos de trabalho semelhante ao nosso com natural expectativa. A misericórdia do Senhor determinará que essa ajuda se fizesse em caráter de urgência, a fim de que os processos de sofrimentos fossem atenuados através dos recursos energéticos. Significava que, na reunião dos dois estados de vibração entre os reencarnados e os desencarnados, a ação do bem faz-se constante e imediata. Basta que o necessitado sintonize com as fontes do amor e logo recebe a resposta em paz e coragem. A prece, sem dúvida, não retira a dor nem impede que o devedor se recupere, porém atenua, dá forças, contribui para a harmonia íntima para melhor resolver as problemáticas que surgem. O dia surgira abençoado pelo sol forte em nossa área de trabalho, e a instituição desde cedo estava em atividade. Dos dois planos da vida chegavam apelos, perturbações pelas forças do mal, como os seus tenazes de violência que intentavam romper as defesas
espirituais da instituição e penetrar na sua intimidade para gerar dificuldades e aborrecimentos. Naquela manhã, por exemplo, um jovem drogado estava telementalizado por um verdugo de caráter cruel, que o induzia a entrar na sala dedicada aos passes, cerrada naquele período por cuidados em relação à pandemia. Orientado sobre a impossibilidade de ser atendido e inspirado pelo perverso, alterou a voz, fez-se agressivo e, para socorrer o funcionário que o auxiliava, o nosso Cláudio, foi em seu benefício. Aplicou passes dispersivos nos centros coronários e cerebral do paciente, conseguindo desimantar o odiento que esbravejava furioso, expressando-se de maneira sórdida e ameaçando implacavelmente. É compreensível que os vingadores e justiceiros sintam-se revoltados contra aqueles que se alinham no auxílio a todo indivíduo que sofre, em espírito de solidariedade e convite da caridade fraternal. Os códigos de justiça nunca são defraudados e tudo se realiza ao beneplácito do amor. A médium Malvina amanhecera enfraquecida pelo desgaste da comunicação com o anãozinho, e durante a pressa do alvorecer, mantendo-se vinculada ao seu guia espiritual, foi melhorando no trabalho que lhe dizia a respeito e seguiu a faina das suas atividades. Alguns de nós separamos-nos por momentos, cooperando com Gumercindo, que se encontrava em excelente condição moral e espiritual. A reunião fizera-lhe a esposa um grande bem. Porquanto afastado o hipnotizador que a atormentava, ela começou a fazer reflexão bem orientada. E o esposo percebeu-lhe a significativa melhora. Ele deu-se conta de que o seu apelo em oração fora ouvido e, durante a noite, houvera recebido a orientação de que necessitava. Nunca pessoa alguma caminhará em solidão e sofrimento se erguer o pensamento à fonte do amor, sendo logo banhada pela suave sintonia benéfica. As atividades eram muitas e passamos as horas exultando com a estranhável alegria de havermos sido convidados em momento tão significativo da historiografia da humanidade. Multiplicavam-se os serviços e, atentos ao tempo que deveríamos aplicar, aceitávamos todos os desafios que nos chegavam. Atendendo labores da nobre instituição no seu mistério doutrinário através da ação, praticamente não notávamos o passar das horas. Ao anoitecer, experimentávamos inefável bem-estar decorrente da boa expectativa do encontro reservado para aquela ocasião. A reunião se daria no coração da Amazônia, para onde rumávamos, seguindo o mensageiro que nos conduzia. Deslumbrávamos-nos na volitação sobre as abençoadas terras do Brasil. A noite estava espetacular. Uma lua de prata parecia maior do que habitualmente havíamos, em razão da posição geográfica em que nos encontrávamos. O vergel rico de vitalidade parecia exteriorizar alegria, pelo brilho das árvores em espessas matas cortadas pelos rios exuberantes, cujas águas refletiam a luz de Selene. Quando chegamos ao lugar elegido, ficamos boquiabertos com a beleza em cores rutilantes, assim como pela movimentação de espíritos e de veículos coletivos em pleno esplendor da floresta vista do alto. Um edifício circular que recordava o Coliseu de Roma. Em menor dimensão, possuía uma iluminação especial do próprio material com que fora edificado. Edifícios outros, de menor porte, distribuíam-se em forma retangular, apresentando ruas bem desenhadas e suavemente claras pela exuberância do luar.
O Coliseu estava quase lotado por incontáveis espíritos de ambos os planos, físico e espiritual. O nosso condutor explicou-nos que aquela comunidade era responsável pela vida nas florestas da região, abrangendo outros países fronteiriços do Brasil, que participavam da mesma mata espessa e volumosa, daquele celeiro reserva da vida e de recursos diversos para o futuro. Aquela atividade tivera início pós-período do trabalho de Tordesilhas, assinado na cidade que lhe deu o nome, em junho de 1494, entre o Reino de Portugal e a Coroa de Castela, para separar as terras descobertas e a descobrir, por ambos os países em qualquer lugar do mundo. A América do Sul houve a definição das terras que formariam o Brasil, separando-as da Espanha, por uma linha imaginária que permitiu esse país continental e os seus irmãos, quase todos fronteiriços com as suas abençoadas terras. Esses países beneficiavam-se daquele pulmão do mundo, de modo que a fraternidade vigesse entre as nações que compunham a imensidão territorial, ao mesmo tempo que todos zelariam pela sua preservação e desenvolvimento. Ademais das florestas e dos rios piscosos, seu solo era uma reserva inimaginável de minérios necessitados para o progresso da humanidade, desde os portadores de riqueza aurífera a outros radioativos e indispensáveis a indústrias do porvir. Através dos tempos, a comunidade passou a socorrer os povos irmãos nossos das florestas, que as habitavam nas fases iniciais do seu processo antropológico da evolução. Igualmente, não foram esquecidos aqueles espíritos que formaram os quilombos e mocambos, os cimarrones e palenques, especialmente o quilombo de Curiaú, no Amapá, o quilombo dos Palmares, de Pernambuco e Alagoas, e todos aqueles escravos que fugiam buscando um pouso, uma vida digna. Tribos diferentes de raízes muito antigas que desceram da glória cordilheira dos Andes e prosseguiam na saga do seu crescimento para Deus e a vida. Outras comunidades específicas de distintas regiões encontraram naquela cultura os recursos para aplicarem as suas edificações regionais. Então ele começa aí o texto dizendo, né, que a gente pede, se sintoniza com os bons espíritos e a gente é ajudado, a gente é abençoado. Então, o importante da oração, a importância da oração. Então, todos nós passamos por diferentes dificuldades. E ele está dizendo vamos orar, vamos nos ligar aos bons amigos espirituais, que eles vão nos auxiliar nos problemas que a gente tem. É lógico que a gente está encarnado e a gente precisa de alguns desafios para a gente crescer. E esses desafios, se esses desafios são importantes para o nosso crescimento, para o nosso aprendizado, eles não vão ser tirados da nossa frente. Mas a gente vai ter força, coragem para enfrentar aquele desafio. Então a gente tem que pedir ajuda, oração, e a gente vai ter essa ajuda para enfrentar qualquer desafio da nossa frente. E a enfrentar, aprender e superar. Aí ele fala que eles estão se, né? Então, por exemplo, a Malvina, né? Que no capítulo passado, ela, como médium, acabou trabalhando mediunicamente enquanto dormia. E ela ficou cansada nesse trabalho. Mas essa relação, essa ligação com
os bons espíritos também renovavam a energia dela para que ela se restabelecesse. Ela passa por desafios, mas tem toda ajuda. Ela trabalha e ela recebe toda ajuda para o aprendizado dela, para o trabalho dela. Então, ela trabalha seriamente e vai ter toda a ajuda do mundo espiritual para se reequilibrar depois de um trabalho exaustivo que ela participou. Aí eles falam que eles estão indo volitando para a Amazônia. Então, volitar é você se locomover, né, com o pensamento. Então, os espíritos, né, se locomovem rapidamente usando a força do pensamento. Logicamente que essa locomoção mais rápida ou mais lenta depende da evolução do espírito. Um espírito mais atrasado, ele é mais denso, ele é mais pesado, então ele se locomove mais devagar. Um espírito mais adiantado, ele tem uma massa específica menor e tem uma força mental maior e consegue se locomover rapidamente. Então eles estavam indo da onde eles estavam até a Amazônia pela força do pensamento, volitando. E lá, do jeito que está escrito aqui, ele foi um encontro de várias comunidades. Comunidades de pessoas encarnadas que cuidam da floresta e de pessoas desencarnadas também dessa importância da floresta amazônica. A floresta amazônica é uma floresta que abrange vários países. O Brasil tem uma grande área dessa floresta amazônica. E mas tem os vários outros países fronteiriços com o Brasil também fazem parte da floresta amazônica. Quando o Filomeno falou da floresta, ele colocou: a floresta amazônica é pulmão do mundo, e colocou entre aspas. Por quê? Porque, na verdade, quem renova o oxigênio do ar para pra toda a Terra vem do mar, dos plânctons, né? Então, os plânctons geram muito oxigênio para a gente respirar. A floresta, ela solta oxigênio durante o dia e ela capta oxigênio durante a noite. Então, durante a noite, ela acaba captando oxigênio. Durante o dia, ela faz a fotossíntese e ela solta oxigênio. Então, o balanço entre oxigênio no dia e da noite é mais ou menos igual. Então, quem realmente gera oxigênio são as algas, né? Os plânctons ali dos mares. Mas uma floresta tão grande como a Amazônia, ela tem uma importância muito grande no clima do planeta. Então, se a gente, por exemplo, derrubasse a Amazônia, rapidamente ela viraria um deserto. E se você tirar a floresta e ter um deserto, o clima do mundo acaba mudando radicalmente. Outra coisa que ele fala aqui é que o solo mineral da Amazônia é muito rico em minérios. O solo é muito rico em minérios. E os povos sabem disso. Então, por isso que tem muita gente de olho na Amazônia, não preocupado com a parte verde, né? Mas preocupado com a riqueza do solo. Por isso que tem que estar muito atento, né? Para que a Amazônia seja preservada. Porque se deixar rapidamente é dividida entre os países para explorar a riqueza gigante de mineral. Aí ele falou por exemplo, de ouro, de petróleo, de terras raras, de elementos radioativos. A Amazônia é muito rica nesses elementos, né? E tem que ser explorado isso de maneira muito criteriosa, porque se você deixar
explorando de qualquer maneira, ela rapidamente vira, a gente mata a floresta, vira um deserto e muda realmente o clima do mundo. Então é muito, muito rico, né? Então o Brasil e os países não podem perder essa riqueza para os países mais ricos, né? Que estão de olho realmente na riqueza mineral da Amazônia. Além dessa riqueza dos povos, né? Das tribos. Então, no, é, dentro da região do Brasil, tem algumas ainda grupos, né? Que vivem, moram lá. Nas partes dos Andes, existem lá os povos, os, os incas, os astecas, origem de povos antigos, né? Que tinham uma cultura muito grande. Então, eu fui alguns anos atrás no Peru, e no Peru está cheio de pirâmides. E muitas delas ainda não descobertas. Então, eu vi, por exemplo, em Lima, alguns anos atrás, eles estavam explorando na capital, Lima, uma recém-descoberta pirâmide. Que a pirâmide estava totalmente coberta pela vegetação, e aí, agora que eles descobriram que a pirâmide estava debaixo da vegetação. Eles perceberam que a vegetação tinha um formato meio esquisito, meio muito certinho. Aí foram estudar, né? E a cultura que tem, né, desses povos é muito rica, né? Infelizmente, os povos, né, europeus vieram aqui, em vez de interagir mais com esses povos, eles acabaram dizimando muito os povos e perdendo essa cultura. Infelizmente, né, foi perdido. Mas tem uma cultura rica lá nesses povos aí. Na Amazônia também tem muitas pirâmides, né? Escondidas pela vegetação. Um dia elas vão aparecer. E eles sabem disso, né? Por isso o interesse também. Então, tem muita coisa ainda na Amazônia para você estudar e fazer. Mas então, a exploração da Amazônia, culturalmente, turística e de riquezas minerais, tem que ser feita de maneira muito, né, séria. E não, porque então, como eu falei, tem muitos países de olho na riqueza da Amazônia. Critério e cautela. E, Muita. exatamente. Continuando. Seria como uma sede central para esparzir bênçãos por toda a América do Sul e algumas ilhas do Caribe. Por essa razão, foi eleita para recepcionar os chefes de grupos em atividades nas terras do Cruzeiro do Sul e dos países que lhe fazem fronteira ou não. Estavam chegando os representantes das atividades extraordinárias para receberem coletivamente as elucidações naqueles momentos relevantes da humanidade. Afrodescendentes, indígenas, xamãs, de diversas tribos e, inclusive, de algumas não aculturadas, encontravam-se presentes, guiados por abnegados mentores de diversas crenças religiosas, de modo a receberem orientações e aplicá-las conforme a capacidade de entendimento. Surpreso, vi chegar um grupo de nobres seres espirituais capitaneados pelo Marechal Rondon, o desbravador do oeste brasileiro, e outros vultos hispanos que haviam dedicado a existência do planeta às gloriosas histórias do heroísmo
da sua fé religiosa e das suas conquistas espirituais em relação aos povos nos quais renasceram. Adentramos-nos, por nossa vez, e nos deparamos com milhares de convidados, centenas dos quais estavam reencarnados, separados pelas origens numa harmonia de cores, de sons que soavam o ar gentil. Nesse comenos, os serviços de reprodução do som anunciaram a chegada do embaixador Ismael, que vinha participar da efeméride. Confesso que não pude sopitar a curiosidade e concentrei-me na entrada do recinto pela qual uma elite de guias espirituais, entre os quais José de Anchieta, Manuel de Nóbrega, acolitava o Dr. Bezerra de Menezes Cavalcante, que era conduzido ao imenso palco. Todos nos levantamos naturalmente e, sem qualquer brilho desnecessário ou desordem, recebemos os emissários do mundo maior, emocionados e agradecidos. Encontrávamos-nos embevecidos ante o esplendor vibratório do ambiente. À mesa diretora sentaram-se alguns vultos históricos do Brasil e de outros países sul-americanos, ao lado de Dr. Bezerra de Menezes. Nesse momento, pudemos ver no belo palco um grande coral infanto-juvenil que encheu da magia musical em suas vozes angelicais em incomparável beleza. Ainda nos não acostumáramos com o esplendor da multidão, quando vimos uma luz multicor em tons suaves descer sobre o centro do cenário numa névoa resplandecente e nela materializar-se a pouco e pouco o sublime espírito Ismael, mentor da brasilidade, aureolado de inconfundíveis luzes transcendentes. Um perfume de flores frescas, recordando o jasmim do cabo, gardênia, recendeu o imenso auditório e não pôde suportar as emoções agora transformadas em lágrimas silenciosas de felicidade. Não acostumados a excelsas concessões do céu, o nosso limite emocional rompia-se em brilhantes líquidos que jorravam das comportas dos olhos. O nobre guia fazia-se acompanhar por 2 mensageiros, que pareciam venerandos profetas da antiguidade israelita. O coral silenciou, e o sublime enviado de Jesus e seus áulicos foram acomodados à mesa coberta por inigualável arranjo floral, com as tonalidades azul e amarelo sobre um fundo verde, característico das cores da flama brasileira, símbolo da pátria. Bem apresentado, o mestre de cerimônias acercou-se da tribuna e entreteceu algumas considerações, após saudar os mentores que dirigiam a solenidade. Nesse momento, instante, com as naturais acomodações dos fusos horários, em praticamente todas as nações do planeta realizava-se um espetáculo a este semelhante, com os dirigentes espirituais de cada país. Jesus, das excelsas faixas vibratórias onde se encontra, enviou seus mensageiros para advertir a humanidade e declarar definida a mudança evolutiva do nosso globo. O guia espiritual de cada pátria exporá o que está previsto e os futuros tempos, no que diz respeito à inevitável transformação que já vem ocorrendo a passo lento e agora necessita ser acelerada. Ouvi a palavra do Consolador, que deverá chegar aos ouvidos e às existências humanas ao mesmo instante que agora se anuncia chegada. Após o coral, usará da oportunidade o anjo Ismael, que falará em nome dos mentores da Amazônia, simbolizando a fraternidade terrestre nesta ocasião especial e inadiável.
As vozes alteraram-se harmônicas, entoando uma sinfonia especialmente composta para aquela rara ocasião. Ao terminar, o embaixador do Mestre de Nazaré acercou-se da tribuna transparente e deu início à eloquente mensagem. Filhas e filhos da terra, que a paz do Senhor esteja em vossos corações. Conheceis a história da nebulosa de gases incandescentes da qual surgiu o nosso sistema solar. Sabemos como a divina providência manipulou essas forças gasosas e construiu o nosso amado planeta, acalmando as convulsões contínuas da sua massa em ebulição e adornou-lhe a superfície com a incomum e majestosa beleza, bem como acalmou os seus oceanos, mares e todas as águas, a fim de que a vida sobrepujasse os difíceis e complexos fatores ambientais. Surgiram os astros que passaram a iluminar as suas trevas. E o céu transparente e azul apareceu com a presença dos 70 quilômetros de altura do seu oxigênio, envolvendo-lhe a crosta com que segura a matéria ígnea do seu centro. Vagarosamente surgiram as primeiras expressões de vida, até o momento em que o ser humano passou a habitá-la, sendo o instante culminante da obra de amor ante a possibilidade de crescer para Deus. Passo a passo, a lei do progresso estabeleceu os paradigmas de comportamento para a grandeza da criação e, através dos mensageiros celestes, buscou manter o equilíbrio e a busca da iluminação interior para alcançar a onda inicial gerada no Pai. Por fim, veio Jesus, o próprio construtor do planeta, para guiar a humanidade conforme o seu modelo de amor. As paixões primevas, porém, retiveram-na em a retaguarda das sensações asselvajadas, enquanto o orbe terrestre soluçava em lavas vulcânicas ou revoluções das suas placas tectônicas, organizando suas entranhas e eliminando a energia exagerada para manter o equilíbrio majestoso do seu eixo. Simultaneamente, os pensamentos e ações físicas dos seres humanos atraíram muitas das forças inerentes ao seu processo, que geraram calamidades inomináveis. Houve um silêncio para a reflexão e logo prosseguiu. Graças a essa inderrogável lei, o progresso alcançou a submissa Gaia, como a chamavam os gregos antigos, alcançou o seu clímax nesse nível de evolução mais elevado, eliminando do seu processo as tragédias de grande porte e as pesadas aflições que ainda são parte dos mecanismos de expiação moral. Um mundo regenerado onde se poderá prelibar, a ventura é oferecido pelo Pai aos filhos terrestres. Isso porque o Senhor não deseja a destruição do equivocado, mas o desaparecimento do crime, e por misericórdia diminuirá o tempo de depuração. Estes, portanto, são dias de purificação interior e, em consequência, a injustiça, a promiscuidade e a vileza moral da maioria dos humanos terrestres atraíram os tormentos que ora afligem e atemorizam as multidões desacisadas. Incontáveis, no entanto, na sua suprema ignorância, sedentos dos prazeres ultrajantes, não se dão conta da terrível dizimação. Estavam previstos horrores e alucinações devastadores, em guerras impiedosas, a começar pelos lares em desalinho, comunidades e países que seriam aniquilados, quando tudo mudou. Esse período é muito mais sério do que se pensa ou se trabalha para que logo passe.
as sonhadas soluções apressadas mediante vacinas preventivas e terapêuticas providenciais atenuarão, mas não solucionarão os sofrimentos programados para a sociedade atual. Sucede que o estabelecido se cumprirá, e aqueles que preferirem o caos serão exilados para mundos congêneres, porém inferiores, onde sentirão incríveis dilacerações morais pela saudade da terra amada e dos afetos que desrespeitaram. Verão à distância a generosa mãe flutuando nos espaços luminosos, enquanto os seus desertores chorarão amarguras nos primivos lugares a que fazem jus. Novamente, o amoroso mensageiro silenciou para que nos uníssemos sempre e ouvíssemos a própria respiração. Com voz e modulação de ternura e amor, deu continuidade. A pandemia resultante da Covid-19, que assola muitos países, faz-se acompanhar de outra mais cruel, que é a do crime praticado por autoridades infelizes que exploram o momento, acumulando poder enganoso e fortuna sobre a desgraça de milhares de vítimas das circunstâncias infames que eles criaram e mantêm. Para esses criminosos conscientes do mal que estão fazendo, a divina providência reserva lições de reabilitação muito dolorosas. Em razão do seu cinismo e crueldade em relação às massas mutiladas pelo sofrimento e abandono a que se encontram relegadas. Esses vampiros dos bens públicos e particulares não fugirão de si mesmos, nem encontrarão conforto à hora do resgate, qual ocorre com aqueles que exploram e abandonam covardemente. Em razão desses criminosos aplaudidos por uns e odiados por outros, prolongar-se-ão as doenças em força de epidemias regionais, conforme a densidade da sua hediondez, e os deslates morais atentatórios das leis de ordem e ética moral que pretendem transformar as pessoas em espectros devorados pela sensualidade e as aberrações sexuais, telementalizados por espíritos de equivalente quilate, resvalarão nesses sórdidos pântanos em que já vivem sem dar-se conta. As comunidades de vingança na Terra, as faixas espirituais estão sendo desmontadas, e os seus membros reencarnaram-se pela última oportunidade de escolherem o futuro como melhor o desejarem. Confiamos que todos que aqui estamos ofertemos o carinho e o amor de Jesus Cristo ao seu tempo, ante as injunções algo semelhantes desses dias. Estamos convidados a interferir de toda forma possível nos sonhos bélicos e nos pensamentos nocivos, nas decisões criminosas e nos anelos de rebeldia dos povos, inspirando as criaturas, socorrendo-as com as possibilidades a nosso alcance e desviando as atrações do mal pelas mentes viciadas. Serão esforços contínuos da nossa parte, porque também estaremos vigilantes e operosos com as multidões de desencarnados na psicosfera tenebrosa dos lugares enfermos, aliviando o desespero e encaminhando para o trabalho e o dever de solidariedade todos aqueles que se acham injustiçados, mantendo a ignorância dos fatores que os levaram às ocorrências danosas quando as houve. Todos dispomos Bom, vamos refletir um pouquinho sobre essas palavras aí. Primeiro, a gente percebe que esse encontro que está acontecendo aí, está sendo descrito pelo Filomeno, aconteceu em todas as partes do mundo. O Filomeno descreve o que ele está assistindo, mas como Ismael é o representante, né, o espírito que é responsável pelo Brasil,
Cada país tem um espírito responsável. Nesse encontro, do jeito que eles estão escrevendo, é um encontro que está participando o Brasil e os países vizinhos aqui da América do Sul. Então, sobre a coordenação, então o Ismael está falando, mas está sendo a palavra dos representantes, né, dos líderes, né, religiosos, dos líderes espirituais desses países vizinhos ao planeta. Ele está dizendo que a pandemia faz parte dessa transformação nossa moral. A gente vem já, Kardec já fala lá no século XIX sobre essa transformação. E aos poucos ela está acontecendo. Ela está acontecendo, essa transformação está acontecendo. E ele está dizendo que agora é o momento dela acelerar. A transformação vai se tornar mais rápida. Então ele está dizendo que todos nós estamos tendo chance de encarnar. Todos nós, espíritos mais atrasados, estamos tendo chance de encarnar, para a gente mostrar que a gente merece ficar aqui. A pandemia, ela veio no lugar de uma guerra. Então, ao invés de vir a Terceira Guerra Mundial, veio a pandemia. Na pandemia, a gente foi obrigado a ficar mais recluso, mais dentro de casa, né? Evitar um pouco o contato social e refletir, né, moralmente sobre nós. Então, a gente ficou mais em casa e tem que fazer essa reflexão. Infelizmente, algumas pessoas de poder, por exemplo, usaram isso para ficar ainda mais ricos, para ficar ainda mais poderosos. E se você, e se você comete o erro contra uma pessoa, você tem um certo peso. Mas se você comete um erro, um equívoco com milhares de pessoas, a sua responsabilidade é maior ainda, né? Então, se é um líder político, um empresário, e está afetando muita gente, né? Pela a lei da ação e reação, as consequências são grandes. Então, todos nós estamos tendo essa chance de aprendizado, de mudança de pensamento, de atitudes, e alguns de nós, como disse o Ismael, vão para aprendizado, vão reencarnar em uns países, em uns planetas próximos ao de natureza parecida com a da Terra, mas inferior ao da Terra. Então, para o aprendizado, alguns de nós vão reencarnar em planetas inferiores ao estágio evolutivo da Terra. Estágio mesmo material, né, de tecnologia mais simples para o aprendizado. Então, esses espíritos que vão para lá vão sentir saudades da Terra, como, por exemplo, os capelinos sentiam saudade de Capela. Saudade de Capela, das pessoas que deixaram lá, e o pessoal daqui que vai para outros planetas também vai sentir essas saudades de, das pessoas que ficarem aqui. Mas é para o aprendizado que é feito isso. Então, isso está sendo feito e transformado e tal. A importância desse encontro é só você ver a quantidade de espíritos iluminados, né, de alto grau evolutivo, que estão participando da reunião. Então, ver esses espíritos, né, uma reunião muito importante. E aí no texto está falando, né, que as regiões trevosas estão ficando vazias, porque está todo mundo reencarnando. Aí reencarna e depois
de alguns anos, vai desencarnar. Se evoluiu o suficiente, continua na Terra. Agora, se continuou teimando em cima dos mesmos erros, aí vão, em vez de voltar para a região trevosa, vão ser transferidos para outros planetas. Então, existe tudo isso, existe perseguições, existe tudo isso, mas lembrando que tudo isso, a, a gente vai passar ainda por alguns probleminhas? Vai. Mas, como está dizendo no texto aí, esses problemas que vão ser razoáveis vão ser encurtados em termos de tempo, né? No próprio Apocalipse, ele fala que vai haver muito sofrimento, mas por causa das pessoas que já atingiram um grau evolutivo, o mínimo, né? Esse sofrimento vai ser encurtado em tempo. Que a gente ainda não está preparado para fazer, para enfrentar um sofrimento muito demorado, né? Lá no Apocalipse diz, por causa dos escolhidos, esse tempo, né? Jesus vai encurtar esse tempo de sofrimento. Porque se não encurtasse, nem os escolhidos seriam salvos. É isso que está lá no Apocalipse. Mas, então, a gente vai passar por algumas dificuldades, mas lembrando que o Ismael e todos os espíritos bondosos estão aí procurando, trabalhando para encurtar esses momentos e ajudar a todos nós. E ele está dizendo, né, que iria vir uma vacina e que essa vacina ia amenizar o problema, mas não ia resolver. E é o que a gente percebe no dia de hoje, né? A vacina realmente amenizou o problema. Mas o Covid ainda existe, ainda existe essas, né? E quem convive nos hospitais sabe que existe, né, pessoas ainda desencarnando por Covid, mas isso não tá com aquele alarde que ocorreu na época do pico da pandemia. Todos dispomos de tesouros incalculáveis do amor e da caridade para dispensar em todo lugar, colocando luz nos veladores apagados, de modo que sempre haja claridade. No século passado, momento houve em que o próprio Jesus visitou novamente a Terra, a fim de evitar a guerra que estava por explodir na volúpia de algumas nações soberbas e materialistas, que ainda se encontram aguardando o momento de supremacia sobre os demais. O seu incomparável amor venceu as ambições arbitrárias dos seus líderes alucinados, por isso que agora o método de depuração da humanidade é mais difícil de superado, porque as armas tremendas armazenadas não conseguem destruí-lo. Somente o amor terá o poder de vencer as batalhas de loucura que se estabelecem na terra, até a última, que será vitoriosa do Evangelho do Cristo, mesmo que sobre outras denominações. Onde vicejar o amor, a caridade, a compaixão, o Pai Celeste se fará presente e definirá o rumo da glória e da paz para todos. Exultemos e cantemos glórias ao Senhor e aos seus mensageiros afáveis e sábios. No silêncio imenso ergueram-se as vozes corais e as melodias celestiais nos embalaram, dominados pelas lágrimas, enquanto pétalas perfumadas caíam do alto sobre a assembleia deslumbrada. Não acostumado às vibrações superiores da vida espiritual, encontrávamos-nos
em clima universal de amor, fluindo das dúlcidas ondas de paz e de esperança no futuro radioso. Novamente, o venerando mensageiro acercou-se do tubo transparente e começou a diluir-se, enquanto as suaves melodias corais atingiam o clímax de beleza. Quando retornamos ao normal, permanecemos todos em silêncio profundo, respeitando o inimaginável espetáculo de que participáramos e que deveríamos trabalhar para tornar-se realidade no plano físico, embora as circunstâncias que enfrentamos. A noite esplendia sobre a mata e ficávamos ainda mais comovidos e bem embevecidos com os raios luminosos de variegada cor, deve ser variedade de cor, né? Em intensidade que riscavam os céus da direção da terra. Era fulgurante lampejo de seres angelicais socorrendo o mundo em sofrimento. Pouco mais de meia hora após retornarmos à nossa sede, ó, levou meia hora, hein, para voltar. Encontramos-nos em movimento espiritual muito significativo. Uma oração sem palavras cantava-me no coração em retribuição à ímpar ocasião de viver aqueles inolvidáveis momentos. Lentamente fomos-nos impregnando dos sofrimentos e aflições das multidões em processos de ajustamento, às quais deveríamos também auxiliar. As leis são de reciprocidade, oferecem e solicitam, doam e recolhem. Tudo em a natureza obedece a esse vai-vem que termina em suntuosa harmonia. Um sentimento de autopiedade e de compaixão assomou-se ao espírito por considerar a distância que me encontro das mercês divinas, qual o batráquio em noite de luar, deslumbrado sem entender a luminosidade que tudo borda com excelsa beleza. E, não obstante, pensamentos elevados dominaram-me de maneira jubilosa, raciocinando que tudo aquilo e muito mais se encontra ao alcance de todos nós, dependendo exclusivamente da escolha de cada qual eleger. A melodia da voz do guia espiritual do Brasil impregnou-me de tal forma o sentimento íntimo que permaneceu como vibração sonora, harmonizando-me todas as células. Sem dúvida, como afirmou Jesus, bem-aventurados os pobres de espírito, pois deles é o reino dos céus. No dia seguinte, observamos que as camadas mais densas que envolviam o planeta se haviam suavizado, como consequência das vibrações inabordáveis que à véspera varreram o planeta em todos os quadrantes. As pessoas pareciam haver sido banhadas exteriormente de luz suave e interiormente de peculiar esperança. A onda de crimes noturnos diminuiu, permitindo que se voltasse a experimentar o período de ingenuidade, mesmo que por pouco tempo. O importante é que os céus desceram à terra, minimizando as angústias habituais. Não se percebia alteração significativa nos balcões morais das negociatas e dos destrambelhos da politicagem infeliz, essa hidra de Lerna, que sempre se recompõe pior do que na fase anterior. Então, esse encontro que aconteceu em todas as partes do planeta, né? Todos nós sentimos uma harmonização, uma vibração. Foi um momento, né, de paz em todo o planeta. O texto disse que no, no século passado houve a possibilidade de começo de uma terceira guerra mundial. E o próprio Jesus interveio para que ela não ocorresse. E numa guerra, quem acaba, quem tem mais poderio militar, acaba se destacando. Agora,
numa pandemia como essa, todos são afetados. Países pobres, países ricos, pessoas de todas as classes sociais, pessoas de todas a... afetou todo mundo, independente, né? Acabou desencarnando pessoas de todos os países, de todas as classes, de todas as regiões. Foi algo geral, né? Pessoas com várias características diferentes acabaram desencarnando, outras não, e tudo sobre o amparo desses bons espíritos. Aí no começo lá do texto, ele fala que o Ismael se materializou num tubo de luz, e agora ele se desmaterializou num tubo de luz. Não é isso? Por que que isso aconteceu? Não era só ele chegar, como veio o Filomeno? O Filomeno veio, ó, volitando, né? Ele, acho que ele veio da, o Filomeno era da Bahia, não sei, mas ele volitando até a Amazônia. Uma meia horinha, um pouquinho mais, ele chegou lá. Agora Ismael foi lá e ó, apareceu. Qual a diferença de um para outro? Espírito evoluído? O espírito evoluído. Di- Agora, Diferença de vibração. a gente tem, quando a gente lê os livros de André Luiz, André Luiz, ele acaba entrando num certo ambiente, ele observa os espíritos trevosos conversando, tramando as coisas, e os espíritos trevosos, né, não enxergam André Luiz. Porque o André Luiz é um espírito um pouco mais evoluído do que os espíritos trevosos. Pouquinha coisa assim, ó, né? Não é nenhum ser de grande luz, né? Ele é um pouco mais evoluído que os espíritos trevosos, então a vibração do corpo dele, do espírito dele, né? Ele tem uma densidade fluídica que os espíritos mais atrasados não enxergam. A mãe de André Luiz é um espírito mais evoluído, de uma colônia ainda mais sutil. Então, num dos livros, não sei se Nosso Lar, ou, acho que talvez Nosso Lar, André Luiz acaba visitando a colônia da mãe. Mas para visitar a colônia da mãe, ele acaba dormindo e deixando parte do perispírito, o corpo dele mais denso espiritual, lá na colônia. E ele vai só com um corpo mais sutil. Porque o corpo mais denso do André Luiz não é compatível com a colônia da mãe, que é um espírito mais evoluído que André Luiz. Então, à medida que você vai evoluindo, o seu perispírito também vai se tornando mais sutil. Ismael é um espírito muito evoluído. Ele é o líder, é o responsável pelo Brasil. Jesus, né, antes do Brasil ser descoberto ou ser revelado, Jesus chama Ismael e fala: Você vai ser responsável pelo Brasil. Então, Ismael é um dos que conversa, lida lá, é um dos ministros, digamos assim, de Jesus. Então,
evolução muito grande. Então, o espírito é sutil. Então, para Ismael conversar com espíritos como Filomeno, ele tem que baixar a vibração, condensar o corpo dele. Então, ele tem que se materializar no mundo espiritual, para que ele seja observado, seja visto e seja escutado. Nos livros do Filomeno, nos livros do André Luiz, já houve várias materializações. Talvez não um espírito de tão de grande luz como o do Ismael, mas já houve várias materializações de condensação de espíritos mais iluminados. E eles vão lá, se condensa, faz a vibração, dá a mensagem e depois ele volta ao estado natural dele. No caso do André Luiz, que é um espírito mais simplesinho, né? Ele vai em várias fases dos vários livros, ele vai lá, ele condensa o corpo dele, ele volta para a fase da colônia nosso lar. Isso é uma coisa que acontece muitas vezes em várias fases dos relatos de André Luiz. Mas Ismael é muito mais evoluído que o próprio André Luiz. E a gente está dizendo que essa transformação, essa regeneração está acontecendo a passos largos. Então, está acontecendo, está transformando, né, os relatos, né, de como foi a reunião lá na Amazônia, numa construção tipo romana, né, muito bela, lá no meio da Amazônia, é uma coisa que, com músicas, né, muito bonitas, é uma coisa muito especial para esse momento de transformação. Por isso que os espíritos que presenciaram esse tipo de encontro, como foi o Filomeno, devem ter ficado realmente muito emocionados de participar de um encontro tão feliz, de tão boas ideias, bons acontecimentos para o futuro. O engraçado, Luiz, é que já algumas reuniões aqui, há algum tempo, não foi agora, mas há algum tempo, que nós temos aí aqui três médios videntes, né? E aí apareceu um espírito, né, com assim a aparência do Manuel Filomeno de Miranda. Ele estava acompanhando, segundo eu lembro da vidência, o Dito estava acompanhando ele e mais outros espíritos aqui. Veio fazer uma visita, tipo assim. Aí eu estou fazendo a comparação porque quando foi revelado, a gente fica assim contente, né? Não é? E nós estamos falando de um espírito que é o Manuel, que eu sempre, ele ficou contente por causa do espaço. E a gente fica contente porque quando a gente é visitado por um espírito dessa natureza. Você vê como é que é a situação, né, comparativa. E eu queria também falar outra coisa. No início da leitura de hoje, estava dizendo lá que essa reunião era urgente, né, urgente. E a gente já teve ocasião de estudar esse negócio de urgência, né? Porque tem muita gente que pensa que urgência é você fazer as coisas com pressa. E não é isso. Urgência não é ter pressa. A urgência é que você tem que fazer as coisas direitinho, bem planejadas, bem assim, né? Nos mínimos detalhes para que dê certo. Porque quando é urgente não pode dar errado, não. Né? Porque se fazer com pressa, você vai tropeçar, você vai cair, né? Eu lembro muita coisa de hospital, né? Hospital, quando você chega lá, você tem que
sabe, normalmente os parentes que estão levando lá o doente lá, você tem que, vai com pressa, né? Já quer enfiar o doente lá no meio, lá na sala de cirurgia, já quer, que eles fazem tudo, né? Não, não é assim. Eles têm que ter um protocolo direitinho para obedecer, e isso é urgência, né? Quer dizer, tem que utilizar o protocolo certinho. E você vê que a espiritualidade é assim, né? Porque, veja bem, né? Essa reunião que foi feita aí, de que ano que é esse livro aí? 2014, é isso? Não, esse é de 2000. Hã? Não, 2000. 2020. 2000? Não, esse, a Foi na pandemia, época da pandemia, gente. Então. 2020, mais ou menos. Não, o livro foi escrito um pouco depois, né? Disso aí, né? Então, primeira Mas, Não, mas mas tudo edição bem. 2021. Então, mas se fosse um negócio que tinha urgente, já tinha tudo acabado, já tá tudo, né? E as coisas estão correndo. Aí falam, nossa, mas será que esse negócio não acaba mais? Então, esse negócio de urgência é que tudo está sendo feito com a máxima cautela, né? Levando em consideração tudo, e em consideração, inclusive, que a boa parte desses espíritos ainda. A gente tem que contar de nós também, mas desses espíritos, assim, muito baixos, né? Que estão aí na política, nas empresas e tudo, né? Estão aqui ainda, né? Ainda vão precisar desencarnar, porque aqueles que não, nós mesmos, que nós não procedemos bem, a gente vai ter que, né? A gente vai passar pela semeadura, não, pela colheita, né? Aquilo que a gente semeou vai ter que colher. Então, que seja bom a nossa semeadura, continua sendo boa, mas esses espíritos também vão ter que responder, eles vão ter que desencarnar, né? À medida que vão desencarnando, eles vão liberando do planeta. Então, você vai ver que vai demorar ainda uns bons anos aí, né? Por isso que acho que o Emmanuel falou, junto com o Chico lá, 2057, mais ou menos, em que, não é uma previsão exata, mas assim um período que ele estabeleceu para que houvesse tempo para essa mudança desses espíritos que estão aqui encarnados, né? o prefácio do livro, assinado pelo Filomeno, é de 27 de novembro de 2020. Esse livro foi lançado na virada do ano. Acho que da virada do ano, o Divaldo, ele lançou bem na virada do ano, acho que de 20 para 21. O que eu das palavras do Ismael aqui, ele está pedindo assim, olha, se a gente tem um pouco de amor no coração, exponha, né? Porque amor, o verbo amar, o verbo amar não é de você receber, é de você doar. Porque o verbo de amar para doar é ser amado, né? Ame, então ame é que se doe, que todo mundo tem, todos nós temos aqui, né? O mínimo que seja de sentimentos elevados dentro de nós. E esses sentimentos precisam ser expostos nas conversas do dia a dia, nos pensamentos, nas convivências, né? Isso é o que ele está pedindo para a gente fazer. Porque é lógico que espíritos bem elevados têm uma visão de trabalho muito ampliada, mas a nossa de encarnado é essa, né? Não tem outra coisa, né? Se a gente se pudesse falar que a urgência é isso mesmo. Não deixe de ser amoroso, de ser gentil, né? De ser compreensivo, de respeito à opinião dos outros, e essas coisas todas, porque isso precisa partir de nós, né? Isso é semear. Eu me lembro de uma reunião que nós tivemos antes de acontecer tudo isso, com o dito trazido pelo José Antônio, né? Incorporado pelo José Antônio, onde ele falou exatamente isso. Ame o dobro. Vai precisar de muito amor. Você lembra disso, Lô? Ele falou exatamente essas palavras. Eu me lembro como se fosse hoje.
haverá necessidade de muito amor. E todos nós temos que amar, aprender a amar e amar o dobro. Ele disse isso. Ele explicou bastante coisa, mas entre o que ficou bem explícito e marcado foi que nós deveríamos amar o dobro, Porque a gente quer que sem restrição. a gente quer que a regeneração chegue logo, não é isso? E a regeneração depende da mudança de todos nós. Se a gente acabar mudando, a gente fazer, amando, auxiliando, a gente vai estar colaborando com a transformação. E a gente vai estar ajudando a esse mundo de regeneração chegar antes. Ele não tem uma data exata, depende da mudança nossa. Então a gente muda e ele vai chegar antes. Depende só de nós. Perguntas, dúvidas, comentários? E para isso está acontecendo tudo isso, né? Então tem gente encarnando, desencarnando, gente de outros planetas vindo para cá, pessoas daqui indo para outros planetas. E está tendo essa mudança. Às vezes as pessoas acreditam, ah, mas a mudança 2057 é muito pouco tempo para uma mudança, né? Primeiro que a mudança não vai ser, não vai virar todo mundo santinho aqui, não. Mas pessoas de maior agressividade já estão sendo transferidos, caminhando para outros planetas. E espíritos mais evoluídos de outros planetas estão vindo para cá para nos ensinar. O próprio Haroldo fala nas palestras dele, ó, eu estou falando aqui, tal, e ensinando as coisas e fazendo as minhas palestras, enquanto esses pessoal não chega. Depois que o pessoal chega, eu não vou ter mais o que falar, porque eu vou ter que só escutar eles, né? Porque são espíritos mais, né, com maior conhecimento. Hoje a gente se impressiona com algumas, com o Manuel Flamengo de Miranda, com o André Luiz, com o Haroldo e tantas outras pessoas aí. Mas vão tá vindo para cá, já estão, alguns já reencarnaram, já estão na fase de criança, e espíritos de planetas mais evoluídos, né? Que vêm para cá como missão de ensinar a gente. Tá claro? Beleza? Muito bem. Então, quem gostaria de fazer a prece aí, de encerramento? Olha, quantos voluntários? Vamos lá. A Sônia fez a semana passada, não foi, Sônia? Então, vamos lá. Outro voluntário. A Sônia já fez. A irmã dela vai fazer. Ótimo. Então, mais uma vez, vamos agradecer a Deus, nosso Pai, ao Mestre Jesus, por todas essas informações que nós recebemos até agora. Que nós tenhamos a capacidade
de amar, de amar em dobro, como diz o dito. Que nós tenhamos a capacidade de transmitir esses ensinamentos de acordo com a vontade do Mestre. Que aquelas pessoas que nos procurarem e que estiverem em desânimo, que elas possam receber essas informações a título de um lenitivo que vai abrandar suas dores, que vai mostrar o caminho da luz e da verdade, e que elas possam exemplificar e não fazer, ter a vontade de cometer aquilo que está em sua mente. Então, que essas informações que nós recebemos nos sirvam para poder ajudá-los e nos ajudar, porque também precisamos desse lenitivo. Então, que Jesus nos abençoe e permita que nós continuemos a seguir esse caminho e conseguimos receber mais informações para que possamos cumprir a nossa missão aqui na Terra. E possamos levar alegria e alento a todos aqueles que nos procurarem. E por isso nós dizemos graças a Deus. Graças a Deus. E aí, alguém quer falar uma boa evidência? Fala, Rô. Nada? Ela abriu o microfone, limpou a garganta. Muito bem. Então, boa noite a todos. Boa noite a todos. Até Boa amanhã. noite, Boa obrigado, noite. prof. Obrigado, Boa Celso. noite. Boa noite, boa noite. Obrigado a Boa noite. todos. Obrigado, nega. Boa noite. Telinha, Boa Olá. noite. Ó, tá frio lá, hein? Isso. Frio aí?